Havia um mundo que queríamos refletir, mas a forma de refletir esse mundo tinha para nós a mesma importância. Havia uma necessidade de que forma e conteúdo fossem uma coisa só. Portanto, para nós, o importante não era tanto o gênero do teatro que fazíamos, mas a aplicação de um estilo próprio. E esse estilo a gente sabia, só seria construído com o tempo, com um espetáculo após o outro. A questão então era resolver na próxima montagem questões periféricas ou pouco resolvidas na montagem atual. E isso criava uma espécie de movimento em espiral. Se fosse contar a história do armazém como num livro de memórias, talvez um capítulo tivesse que falar sobre os encontros que definiram o nosso caminho. Um outro capítulo ainda precisaria ser reservado para relatar as atividades paralelas que fizemos para conseguir manter o grupo. Essas são as palavras do diretor que há 28 anos está à frente do Armazém, grupo que nasceu em Londrina na década de 80, onde o Festival Internacional de Teatro abria possibilidades e trazia inspirações para os fazedores de teatro da cidade. Você falou desse projeto de vida, né? Que agora vocês não queriam mais fazer teatro. Vocês viram que isso era o que vocês queriam fazer para a vida. E como organizar isso? Como foi essa organização desse projeto de vida? Porque você juntou algumas pessoas que talvez acreditassem na mesma coisa, e vocês montaram o armazém. Como que isso funcionou? Na verdade, o armazém já existia. Sim. Né? Quando a gente tomou essa decisão de viver de teatro, o que aconteceu é que assim, houve uma grande conversa no grupo para ver quem é que queria isso, quem é que não queria isso. Uhum. Então aí o grupo, por exemplo, nós éramos em 14 pessoas na época. E aí o grupo diminuiu, assim, ficamos em 6. Sim. Ou seja, tinham 8 pessoas que não queriam viver de teatro, que queriam fazer teatro, mas que queriam ter os seus empregos, queria ter a sua faculdade, papai. E aí ficamos em 6 que queríamos fazer só aquilo. Assim. Eu era formado em jornalismo, outros estavam os atores estavam no meio da faculdade, um largou a faculdade, outro largou o emprego, outro largou a família, cada um meio que largou uma coisa. Uhum. E aí a gente foi tentar se organizar e tal. Essas pessoas que ficaram eram as pessoas que tinham essa mesma sintonia. Sim. Essas pessoas seguiram juntos por bastante tempo. Alguns ainda estão no armazém, outros não estão mais. Mas essas eram as pessoas que tinham esse mesmo desejo. Assim. Entendi. Desses que junto comigo fizeram essa opção, tem 2 que trabalham no armazém até hoje. Sim. Que é a Patrícia Selon e o Marcos Martins. Os 2 ainda estão aqui no Rio e trabalhamos juntos até hoje. Entendi. E aí, Paulo, em 98, o Armazém ele foi para o Rio de Janeiro. Ele saiu de Londrina e foi para o Rio de Janeiro. E aí, claro, foi um marco para a companhia. O que representa esse marco? Qual é um espetáculo? É uma vontade? O que fez o grupo sair de Londrina, sair da cena da cena teatral que ele vivia em Londrina, para ir para o Rio de Janeiro, que é uma cidade maior, que é uma cidade que, claro, oferece mais oportunidades. O que fez o grupo ir para o Rio de Janeiro? Cara, em 1994, 4 anos antes da gente se mudar para o Rio, a gente teve no Rio um espetáculo chamado A Ratoeira é o Gato. Sim. A gente fez uma temporada aqui, que começou com um teatro muito vazio, assim, foi uma temporada que começou fraca pra caramba e tal, mas aos poucos os críticos começaram a ver o trabalho, a classe começou a ver o trabalho. É um trabalho fundamental na história, da minha história, na história e esse espetáculo fez um sucesso grande pra caralho aqui no Rio em 94. Uhum. Aí a gente foi indicado para os prêmios mais importantes da época, que era o Molière, o Shell, o Mambembe, que eram os prêmios fortes na época, e com críticas excelentes. Isso fez um monte de portas se abrirem para a gente. Na sequência desse espetáculo, eu montei a Tempestade e convidei o Paulo Altran para fazer esse espetáculo com a gente em Londrina. O espetáculo também foi um sucesso muito grande.
a presença do Paulo abriu as portas de um monte de lugares para a gente viajou pelo país inteiro, e a partir daí era uma coisa assim, a gente queria sair de Londrina, a gente iria embora de Londrina. Eu demorei um pouquinho para sair, porque nasceu meu primeiro filho nasceu nessa época. Aí meu filho nasceu, eu esperei ele ter uns 2 anos, assim, e aí eu também tinha convites da escola de teatro daqui do Rio da Cal para ser professor da Cal. Então foi bem processual, assim. Primeiro foi esse espetáculo, depois foi o trabalho com o Paulo Outram, depois foi o trabalho com a Cal, e a gente acho que foi um processo natural e gradativo da gente sair de Londrina e vir para o Rio. Quando a gente chegou no Rio, a gente ficou com muito medo, assim, porque a forma de produzir aqui, a forma de ensaiar era muito diferente. Em Londrina a gente tinha um teatro, a gente tinha um espaço alternativo. E aquilo dava uma possibilidade de trabalho para a gente muito grande, assim. A gente podia apresentar quando a gente quisesse, ensaiar quando a gente quisesse. E quando a gente chegou no Rio, a gente não tinha teatro, não tinha espaço, não tinha nada, né? Tínhamos pouquíssimos amigos e tal. Mas em um ano, no Rio, depois de um ano que a gente estava no Rio, a gente encontrou um espaço que estava abandonado na época, uma sala dentro da Fundição Progresso, que a gente usa até hoje, que é a nossa sede até hoje. E a partir daí a gente voltou a trabalhar como a gente estava acostumado a trabalhar em Londrina. Ou seja, dentro do espaço da gente, apresentando quando a gente quisesse, ensaiando no horário que a gente quisesse. Então a gente teve um primeiro medo saindo de Londrina, que era perder uma certa disciplina de trabalho, perder um jeito que a gente tinha, de trabalhar. Mas foi um medo que passou rapidinho. Não durou muito tempo. E Paulo, deixa eu te perguntar. O Armazém, ele trabalha de uma forma muito interessante de fazer teatro. Vocês fazem teatro, digamos, de uma forma diferente. Vocês descobriram essa forma diferente de fazer teatro. Porque, na verdade, as reportagens, enfim, os livros dizem que vocês encontraram um galpão. E aí, quando vocês chegaram nesse galpão, vocês viram N possibilidades, enfim, de trabalhar o teatro da forma que vocês acreditam. Qual é essa forma de fazer teatro? Cara, eu acho que tem 3 pilares no trabalho da gente que são importantes. Uma, que é essa coisa do espaço, por exemplo, quando a gente entrou primeira vez em Londrina, nesse galpão, e que depois a gente conseguiu fazer a mesma coisa aqui no Rio, é que assim, a gente não parar no palco diferenciado, a gente queria descobrir um jeito diferente de ocupar o palco e tal. Então, esses galpões, eles dão a possibilidade da gente reconstruir o palco a cada espetáculo. Sim. Então, você não tem sempre aquela plateia frontal, o palco em cima, o ator em determinado lugar. Então, a gente fez espetáculos onde existe plateia, sei lá, uma plateia de frente para outra, espetáculos onde o palco tem 20 metros de largura, espetáculos onde o público está junto com os atores dentro do cenário, percorrendo os ambientes, ou seja, a sala toda é um grande cenário. Então, acho que um dos pilares da companhia é essa reconstrução do espaço cênico. Assim. Isso do momento em que a gente ocupou um espaço próprio. Uma outra questão que é importante para a gente é a construção de uma dramaturgia própria. A gente montou poucos textos clássicos ou textos prontos na trajetória da gente. Assim, a maioria dos textos são textos construídos para serem montados pela gente. Assim. Então, são textos construídos nos processos de ensaio. São textos que resultam muito de uma pesquisa temática, de uma pesquisa de ocupação de espaço, onde o ator tem que se portar de uma forma muito mais criadora do que simplesmente um cara que está ali para obedecer às ordens de um diretor. Assim. Então, acho que a terceira característica bem marcante da companhia é que os atores aqui na companhia eles são muito criadores. Sim. Ou seja,
vai obedecer uma ordem, não é um cara que vai seguir determinadas instruções. É um cara que entra na sala de ensaio com o mesmo potencial de criação que todo mundo. Assim. A gente entra zerado aqui, entra aqui conversando na sala de ensaio. Do que a gente quer falar? Quais são as coisas que perturbam a vida da gente hoje em dia? O que a gente quer discutir? E cada ator vai se manifestar sobre isso e, no fim, o espetáculo é meio que uma representação de todas as nossas mentes. Nós temos água no cérebro. Temos uma fonte, um lago, cisternas, aquedutos no cérebro. Essa água clara que brota da gruta do crânio é também conhecida como líquido cefalorraquidiano e ajuda a proteger o cérebro, amortecendo pancadas, auxiliando na eliminação das toxinas do metabolismo cerebral, na disseminação dos anticorpos. O que aconteceu com a pequena Laura é que ela sofreu uma séria lesão cerebral. Tá vendo o que você fez? Agora ele quer serrar a cabeça da sua irmã ao meio. Certo. Tá tudo bem agora. Não sei. Não sabe o quê? Não sei se tá tudo bem. A música foi aumentando dentro da minha cabeça. Aumentou demais. Parecia que a minha cabeça ia explodir. Era uma música linda, Jonas. Queria que você ouvisse. Ó, enquanto eu tô falando, parece que ela vai voltar. E eu vou lembrar a melodia inteirinha. Mas eu não consigo. Ai, será que eu tô ficando maluca? Você voltou pro médico? Não, eu não quero saber de médico. Laura, você passou por 3 cirurgias. Dos 10 aos 18 anos, te abriram a cabeça 3 vezes. Você tem que se tratar. Não. Eu quero sintoma. Eu não quero a cura. Tem certeza que era música mesmo? Tô te falando. Laura, escuta! Todas as coisas vibram. Não tem nada de especial nisso, não é mágica. Os átomos, as células, o nosso corpo, o vento, a água, o nosso cérebro. Tudo produz onda sonora. Entendi. Então é só uma onda sonora, não é isso? É só uma onda sonora. Eu decidi simplesmente. Domênico, se o meu cérebro vai ser inundado, a minha consciência vai se afogar, ainda tem essa música que flutua no meu cérebro. Esse som, essa melodia que sou eu. E isso vai ficar dentro disso se eu conseguir. Se eu conseguir registrar o que está na minha cabeça, aí vai ficar tudo bem. Pra que isso? Agora eu vou capturar ela. Eu vou armazenar tudo aqui dentro. Cada som, cada nota musical, cada frase sonora, cada encadeamento dentro da minha cabeça. Eu vou agarrar ela, você vai ver. Esse ano o Armazém faz 28 anos de grupo, né? Em 2015. Assim, são 28 anos de trabalho. Como você falou também, existem pessoas no grupo que estão desde o começo, desde da época em que o grupo começou. E como são organizados os processos, na verdade? Como você, como diretor, instiga talvez esses atores para que eles não fiquem sempre no mesmo lugar? Porque, na verdade, querendo ou não, o tempo traz pra gente uma forma de trabalhar. Mas você é do tipo de diretor que você mantém sempre aquela forma de trabalhar? Ou você prefere começar processos em que você fale para os seus atores que eles achem outros lugares ou que eles subvertam essa forma? Como isso funciona? Cara, eu acho que não tem como você durar esse tudo que a gente dura fazendo sempre a não existe essa possibilidade. A gente, todo mundo muito novo, eu tinha 20 anos de idade. Os atores que começaram comigo tinham 16, 15, entendeu? Então as pessoas começaram muito jovens, né?
A Patrícia, por exemplo, que é uma atriz que está desde o início, a Patrícia tem 43 anos. Sim. Então não é nada assim, são pessoas jovens ainda hoje, assim. E o que acontece é que não são os mesmos atores o tempo todo. A gente tem sempre pessoas novas. Isso oxigena demais o trabalho. Sim. Então, por exemplo, no trabalho que a gente está apresentando, que é o dia em que Sam morreu, tem um ator de 20 anos, tem um ator de 40, tem um outro de 30, tem outro de 35. Então tem uma troca de experiências meio constante, assim. Tem uma renovação meio constante. Isso oxigena o trabalho o tempo todo. Isso faz com que a gente tenha uma forma de trabalhar, mas essa forma é subvertida. Ela não é fixa, não é rígida, ela é disciplinada. Sim. Mas ela não é rígida. Entendi. Paulo, agora vamos falar de você um pouco como diretor. Você já foi também convidado por várias outras companhias como diretor convidado para outros trabalhos. Então, dá para se ter um panorama de como está um pouco o teatro no Brasil. Hoje em dia. Como que você acha que a cena teatral está no Brasil hoje? Cara, o teatro no Brasil hoje é muito melhor do que o teatro que se fazia 20 anos atrás. É um teatro menos comercial, é um teatro que está mais baseado na pesquisa. Isso se deve muito aos grupos e às companhias permanentes, que hoje têm uma importância grande no Rio e em São Paulo. Quando eu comecei a fazer teatro, os grupos eram instituições que duravam, sei lá, 5 anos no máximo, assim, 10 anos no limite, assim. Hoje você tem um monte de grupos com 20, com 25 anos, com 30 anos, com 15 anos de trabalho. Pessoas que têm uma visão do teatro mais voltada para a arte e menos para o comércio. As leis de incentivo que foram sendo desenvolvidas aos poucos começaram a dar um pouco mais de possibilidade disso acontecer, embora isso também possa ser melhorado para diabo e tal. Mas hoje você tem grupos importantes no Brasil inteiro, né? Você tem grupo importante em Minas, você tem grupo importante no Rio Grande do Sul, você tem grupo importante em Natal, você tem grupo importante em Fortaleza, no Rio, em São Paulo, em tudo quanto é lugar do Brasil você tem grupos importantes hoje. Eu acho que isso é o que me encanta mais, assim. A importância que os grupos, que as companhias, que essas pessoas que defendem a construção da arte e não do comércio, a importância que essas pessoas foram adquirindo com o passar dos tempos, assim. Eu acho que isso é o que motiva e o que me faz continuar fazendo teatro até hoje. Ter companheiros tão férteis, tão inteligentes, assim, no Brasil todo. Assim. Entendi. E Paulo, você como diretor, como você prefere processos? Os seus processos, eles são... porque a gente tem hoje em dia zilhões de tipos de processos. Tem gente que fala do processo colaborativo, tem gente que fala da criação coletiva, e tem também uma polêmica de que a criação coletiva ela não funciona. Como é que funciona para você? Cara, cada trabalho é um trabalho diferente. Assim. No armazém a gente tem essa forma de trabalhar, que a gente trabalha com mais tempo, a gente não tem que criar os espetáculos na correria, os espetáculos são processos temáticos e tal, então você tem um tempo maior para trabalhar. Mas eu trabalho muito como diretor convidado para outros tipos de produção, então eu trabalho também, às vezes eu tenho um mês para montar um espetáculo, às vezes eu tenho 2 meses, e às vezes também um trabalho desse é bacana. Às vezes também é bacana, às vezes também é legal você não ter muito tempo na sala de ensaio, é legal você ter um mergulho vertical e muito rápido, assim, e tal. Isso também, embora num momento como esse você tem que trabalhar muito mais com a intuição do que com o estudo,
também trabalhar com a intuição é um exercício fundamental. Para mim né? Então, por exemplo, nesse ano que passou, eu dirigi 3 espetáculos diferentes, assim. Eu dirigi um espetáculo super de pesquisa com a minha companhia, um espetáculo que chama O Dia em que Sam Morreu, que depois viajou para a Europa e foi muito bem na França, foi muito bem na Escócia, ganhou o prêmio nos festivais mais importantes do mundo, ganhou o prêmio de melhor espetáculo em São Paulo e tal, que é um espetáculo super de pesquisa. Fiz um trabalho que é um trabalho considerado mais comercial, que se chama Chuva Constante, que é um trabalho com o Malvino Salvador, que está fazendo muito sucesso em São Paulo, e que é um texto que eu adorei fazer. E o Malvino é um parceiro já de 2 espetáculos, uma pessoa com quem eu adoro trabalhar também. E fiz uma versão do Ibsen, uma versão da Dama do Mar, com atores jovens aqui do Rio, uma mistura muito grande de tipos de atores aqui do Rio de Janeiro, também num projeto bacanérrimo, assim, um espetáculo que vai viajar para Portugal agora em julho. Então, assim, foram 3 processos muito diferentes. Eu adorei fazer os 3, assim. Ou seja, eu acho que teatro não tem um jeito só de fazer, não. Uhum. A gente tem que ter prazer, né, em trocar, em aprender com pessoas diferentes, mais jovens, mais velhas. E foda-se, a alegria é o trabalho, né? Agora, na companhia, a gente tem uma forma de trabalhar, da gente tentar fazer com que todo mundo seja representado. Então não é só uma ideia minha, não uma coisa que eu tenho que contaminar os atores. Eu preciso ouvir muito quais são os desejos de cada um para a gente encontrar alguma coisa na qual todo mundo se represente. Eu não tô fugindo, Zoé. Olha, eu quero tomar um porre antes de ir embora. Vamos? Beber? Beber todas que a gente conseguir. Depois a gente vai subir na mureta da ponte, andar lá em cima, no mais alto. Lá onde o vento é forte, onde se der vontade, a gente pode se jogar de cabeça no abismo. Topa? A gente podia morrer juntos. Não! Ninguém quer morrer aqui. Eu só quero me sentir mais vivo. Eu também. E aí? O que eu faço pra isso? Eu quero passar as tardes traduzindo letras de rock com você. Quero ler milhões de vezes aquele teu caderno amarelado cheio de versos. Quero te dar um livro de presente que você nunca vai ler. Quero coar um café pra você e colocar um uísque só pra melhorar o gosto. Pra gente beber, fumar, falar um monte de bobagem, sentir que o tempo parou. Eu quero te ajudar a decorar as falas de uma comédia grega, morrer de rir e tocar tua mão sem querer quando você virar uma página e me arrepiar inteirinha e sentir tua coxa quente no meio das minhas coxas e te xingar e te ofender e me sentir perdida e me sentir seguro olhando você, mijando de manhã, esquecido de tudo, escrever poemas pra você. Eu quero você. Eu quero estar longe de você. É só estalar os dedos. Que todo artista seja respeitado, todo processo criativo e toda arte vista como tal. Obrigado por nos fazer relembrar desses valores. Vida longa ao Armazém Companhia de Teatro.